É, abertura gostosa, música interessante. E promessa é dívida. Com a gente não tem esse rolo, não. Algum tempo atrás, nós conversamos com uma pessoa. Ela tinha tanta história para contar que não conseguimos chegar ao final do programa e ao final da história, ou pelo menos a atualização da história. Aí a gente fez um compromisso com você, que nos acompanha em áudio e vídeo, pelo canal do YouTube, que tem esse nome que vai aparecer na tela agora, Luiz Fernando Malhoca, também no Facebook, também no Instagram, nos canais que tem o nome dessa pessoa, e aí a gente assiste, ouve, né? O podcast é para quem não tem condição, por algum motivo, não tem condição de ver, de acompanhar de maneira visual e quer fazer outra coisa enquanto ouve, é a mesma coisa que o rádio. E nós estamos aqui, então, para cumprir a promessa e continuar a contar a história de Dona Ida Núñez. Bem-vinda, olha que sorridente, sempre bom. Ah, obrigada. Bom, a gente Muito bom. tem que... Adorei a vinheta também, viu? A vinheta de abertura é emocionante. Gostei muito, Luiz Fernando. Parabéns. Obrigado. Vamos lá. Ela já contou, a gente precisa relembrar, porque nem todo mundo viu o episódio, se viu faz algum tempo, se ouviu faz algum tempo, não vai se lembrar de tudo. Ela contou a história dela, né, da linha paraguaia, depois ela contou a história brasileira, aí o que tem como objetivo, que é a história do rádio em relação às pessoas que estão participando do nosso trabalho. Essa moça contou que ela foi para uma rádio em Santos, não em Guarujá, mas que se chamava Guarujá e não Santos, e que ela tinha que sentar em duas listas telefônicas. Não é? Era um livro deste tamanho, que Isso foi antigamente... na Record. Isso foi na Record FM. Tá bom. E aí, então, isso foi depois. Primeiro, ela estava lá na rádio em Santos, ali perto Na da Guarujá eu levei choque. Na Guarujá eu levava choque no, Aí no quando rosto. chovia, ele encostava no microfone, porque não tinha o fio terra, então ela tomava um choquinho aqui, outro ali, não podia xingar na hora, xingava depois. Às vezes ela queria comer alguma coisa e para sua subsistência, porque afinal de contas ninguém é de ferro, todo mundo precisa jantar, e ela trabalhava da noite para a madrugada, então ela ia buscar, tocava um disco grande, deixava rodando, ia correndo lá no andar de baixo, comia uma pizza, pagava antes, obviamente, a entrega não era tão rápida como é hoje, era o fabricante da pizza que ia lá levar, e ela se alimentava e depois se virava, e daí ela foi fazendo outras coisas. Contou também que foi quase que barrada, não, barrada mesmo, porque era uma voz feminina na Antena 1, que era um feudo, era o Clube do Bolinha, e não entrava mulher, aí ela foi para o outro lado, depois ela ficou chateada, e nessa de estar chateada, o nosso querido Michel França, grande amigo, e amigo de outras pessoas também, deu um toque para ela, olha, a gente vai fazer uma produção de, de política, uma campanha política, se você quiser, se ajuda na produção. Aí ela falou, mas o que é produção? E eu estou contando tudo isso só para a gente adiantar, porque tem muita coisa ainda que a gente quer saber, e eu também vou aprender com ela. Então, no final das contas, essa moça fez uma série de passagens por várias emissoras, nós vamos agora contar especificamente, e depois vamos chegar na URA, que ficou muita gente perguntando, URA, o que é isso? Deve ser alguma uma palavra lá do Tupi? Não, não é, não. Nem do Tupi, nem do Guarani, nem da nada. É uma sigla que indica unidade de assistência para Resposta. gravação e tal. Unidade de resposta audível. É isso. Mas isso em português, porque o original é outra coisa, né? Uhum, Unity Recording, alguma coisa. Mas deixa para lá. Aí, exato. no final das contas, nós vamos agora esmiuçar e deixar bem mais claras algumas dessas histórias que ela contou. Então, ela falou da Record, depois falou da CBN, onde ela trabalhou com Heródoto Barbeiro, e também com Nonato. Nós paramos na URA, mas antes disso eu quero. Ela contou muito rapidinho,
Vamos retomar, né? Da Record FM, que você já contou detalhes, você foi para onde? Então, eu fui para o AM, para a Record AM, mas aí Ah, eu já fui como repórter. E como era uma rádio popular, para mim foi muito difícil, porque eu entrava às 5 da manhã, eu era o Tigre 5, né? Todos os repórteres eram chamados de Tigre. E eu pegava as desgraças do dia a dia. Então, os assassinatos, o corpo que não retiraram no necrotério, a briga da periferia, as crianças que iam para orfanato. E foi assim muito difícil, porque eu queria resolver, né? Eu queria resolver todos aqueles problemas que vinham. A audiência da rádio aumentava por causa disso, só que eu não conseguia voltar para minha vida, porque, sabe, você vai em orfanato, vê criança com orelha rasgada porque roubaram o brinquinho, entre elas, né, entre crianças, né? Você vê o faxineiro que morreu e nenhum corpo, ninguém foi reclamar o corpo e ele está apodrecendo no necrotério. São coisas muito difíceis de lidar. E eu falei, eu não tenho estômago para isso, né? Começou a me afetar também, porque eu saía da reportagem, ia para casa e ficava com aquelas coisas, sabe, comia mal. Aí eu acabei saindo. Na época, o coordenador que me levou para ser repórter no AM foi o Mário Cato, ele ficou muito bravo quando eu me demiti. Mas eu falei para ele, eu não tenho temperamento para isso, né? Cobri Copa do Mundo também nessa época, e a Copa do Mundo, né, quando tem jogo, você vai no PS dos hospitais, né? Eu cheguei aí no PS do Hospital Municipal, que a médica, eu cheguei lá, né? Quantos feridos? O que está acontecendo? Ela falou: olha, não contei ainda, mas se você quiser junto comigo, a gente faz a contagem e você me ajuda. Então, eu ajudei ela a costurar o olho de uma senhora que tinha sido cortado com uma peixeira, sabe? Eu ajudei a colocar o pano, né, o protetor, a médica dava o ponto e eu dava o nó e cortava, né, com a tesoura cirúrgica. E fui fazendo a contagem. A hora que eu saí de lá, eu falei, que é isso? Eu comecei a passar mal depois que eu saí, inclusive, né? Então, assim, esse processo de repórter de rua é muito desgastante. Então, eu saí. Eu falei, não, não quero mais isso para mim. Nessa época, a Transamérica, eu já estava num namoro com a Transamérica, né? Então, eu estava aguardando, eu estava fazendo shop tour também nessa época, e aí eu fui para a Transamérica, fiquei 3 anos lá. Tem uma vamos coisa que eu situar queria na contar. linha, só um pouquinho, só um pouquinho. Na linha do Sim, tempo de quem chegou agora ou não acompanhou o primeiro episódio, nós estamos conversando com a Ida numa segunda parte, ou seja, ela já contou grande parte da história, e às vezes a pessoa, né, como a gente costuma brincar, você que ligou o rádio agora, então quem sintonizou um pouquinho depois não sabe de outras histórias. A gente recomenda que veja. Agora, para que a gente se sintonize com o tempo. Em que época, em que ano você foi para a Transamérica? Aí a gente segue. nossa, tá difícil. Eu acho que foi em 89. Eu consigo te dar uma sequência de lugares, mas os anos, sabe por que que é difícil também, Luiz Fernando? Porque eu trabalhava sempre em duas, três emissoras ao mesmo tempo. Na Então, Record, em que ano você esteve? Record AM, na, Re- na com o Mário Record Prado. AM deve ter sido em 87. Na Record FM, quando era classe A, deve ter sido em 85. Na Guarujá, em 83. Não, É nós mais ou vamos menos por chegar aí. mais para cá. Então você estava perto de 1989, 90, quando foi lá para Lapa, parte de Isso, alta da Lapa. exato. E estava no Shop Tour também. Né? Foram 3 anos em primeiro lugar. Foi muito interessante. Foi uma experiência muito, muito boa, muito enriquecedora. Né? E foi uma época também que o Iraí Campos, né, estava no auge, né, aquelas mixagens que o Iraí fazia, RPM, e eles gravavam todos lá no Estúdio Transamérica. Tinha o Uhum. Estúdio Transamérica ao vivo também, e era sempre eu que ficava na mesa, né, na mesa do Estúdio do Ar, e retransmitindo. Então, Paralamas do Sucesso, Kid de Abelha, Lulu Santos, Jorge Benjor, né? Foi muito legal essa época, porque tive muito contato com esses grandes artistas, né? E a gente ia para o estúdio também. Eu ia para o estúdio Transamérica, então ficava lá o sapato do Herbert Viana junto com a mochila, né? Na época a Paula Toller estava grávida também e ela
parava um pouco as músicas e ia tomar alguma coisa por causa do enjoo de gravidez. Então era muito legal você ver esses artistas, né, que eram super tops na época, né, e você via os bastidores deles, né, era muito legal. Eu curti muito essa época, né, e como eu trabalhava na Transamérica também até as 2 da manhã, em geral as gravações eram feitas até tarde da noite, né? Então você tinha contato com todos eles. Aliás, me lembrei de uma ótima. O Estúdio Transamérica, de gravar, né, não só o estúdio do ar, mas o outro estúdio de gravação mesmo, era uma potência, né, lá no Alto da Lapa. E eu ficava sozinha no estúdio do ar com segurança, né? E os seguranças eram meus fãs. Eu fazia a tradução, eu avisava antes qual era a tradução, e eu ficava vendo eles se movimentando no corredor, né? Iam fazer pipoca, iam fazer pão na chapa, chá para aproveitar, para curtirem os momentos do Estúdio Transamérica. E teve uma época que tinha um senhor já de idade, que era o guarda, né? Que era o segurança à noite. Um dia esse senhor estava com um rapaz jovem, perto dele, e os dois tomando café e olhando para mim. Eu dentro do aquário, né? E os dois tomando café e olhando para mim. E o rapaz me chamava para tomar café, né? Ele fazia assim para mim, né? Para ir lá. E o senhor ali parado, o segurança parado, e o cara mais alto do lado dele. E o rapaz mais alto me chamava, e eles tomando café, e eles olhando para mim. Daqui a pouco eles voltavam de novo, ficavam olhando para mim. E ele me chamando. Aí eu falava para ele que eu não podia, que eu estava no ar, que eu não podia largar o microfone, né? Mas ele me chamou assim várias vezes, 3, 4 vezes eles passavam, ficavam parados tomando café, ele me chamava, eu dizia que não podia, bom, o tempo passou. Depois de uns 40 minutos, eu dentro do estúdio, né? Eu vendo tudo isso pela janela, né, da porta. Depois dos 40 minutos, entram os policiais, né? Esse guarda, que era um senhor, ele era baixinho até, junto com os guardas. Aí, eu falei, bom, preciso sair, né? Aí abri a porta e vi o que estava acontecendo. Na verdade, aquele rapaz mais alto era um assaltante. E ele estava com uma arma nas costas do guarda. E ele estava me chamando para sair, sei lá, para me render, para fazer o quê, né? Mas ele não podia entrar no estúdio, porque senão abria o microfone e gritava socorro, né? E ele me chamou Pois é. várias vezes. Imagina se eu tivesse saído. E eu só fiquei sabendo disso, e assim, os dois com aquela cara de calma, eu não percebi nada na cara do guarda, né? E eles iam tomar café, e ele com um copinho de café toda hora, e ele para mim, vem para cá, vem para cá. Eu falo, não, não posso largar o estúdio. Mal Imagina que sabia perigo. Pois é. que risco. E Isso lá é. era é sério, até as 4 da manhã. Na Transamérica também, porque assim, eu fazia um programa romântico e ele foi líder de audiência durante esses anos, né? E eu tive um fã, eu ia gravar todas as quartas-feiras, eu gravava os comerciais da rádio. Eu tive um fã que um dia ficou me esperando e eu achei ele muito estranho. E ele me esperou das 4 da tarde até as 2 da manhã. Eu falei, nossa, que esquisito. Aí, quando eu saí às 2 da manhã, ele, não, porque eu estou te esperando desde as 4, porque eu preciso falar com você, porque eu preciso pedir música, porque quando você traduz isso, porque quando você está bem. O cara sabia quando eu respirava. E eu fiquei assustada, né? Aí eu voltei para dentro da rádio, esperei um pouco, chamei um táxi, e no dia seguinte eu comentei com o coordenador, né? Ele falou, esse cara é doente. Eu falei, então, o que que eu faço? Ele falou: bom, a gente vai precisar fazer uma segurança, alguma coisa, né? Então, como o pessoal da rota sempre tomava café na Transamérica, parava meia-noite, 1 da manhã tomar café, eu contei para eles, né, o que aconteceu. Aí eles falaram: bom, vamos fazer o seguinte, a gente leva para casa, então. A gente te leva para casa um certo tempo até passar isso. Eu falei: tá bom. Então, 2 horas da manhã tinha aquele camburão da rota enorme me esperando na porta com a luz acesa. E eu vinha da Lapa até a Bela Vista. E conforme o distrito que passava, eles iam comunicando na rádio, né? Rota número tal, carro número tal, com capitão fulano de tal, atravessando a Vila Romana. Autorização para passar para Paulista, para chegar na Bela Vista. E eu chegava. Isso aconteceu, acho que durante uns 15, 20 dias. Eu chegava de madrugada no meu prédio com o carro da polícia, com aquela luz enorme ligada, e esse fã sumiu, graças a Deus. Ele viu que. Quantas histórias, hein? Puxa vida. Só Pois é, no Alto da Lapa, ali na Rede Transamérica, rendeu coisas policialescas, fatos estranhos, diferentes do que a gente
costuma ouvir aqui nas É conversas verdade. dos amigos e das amigas. Bom, quanto Agora, deixa eu tempo... contar mais uma. Deixa eu só contar mais uma, que essa é digna de Temos nota. tempo, temos tempo. Uma época, eu fazia o Love Touch, e uma época eu fiz o Transação com o Fernando Moreno. E, assim, nós dois éramos muito parecidos, porque tínhamos mais ou menos a mesma idade, éramos casados, tínhamos filho, né? Então a gente fazia a conta dos boletos durante os horários, né? E era interessante que eu gostava de pizza de alho, ele também. É muito difícil ter alguém que gosta de pizza de alho. E pizza de alho você tem que comer em dupla, porque, né, você fica com hálito de alho. Então, quando a gente pedia pizza, nós dois pedíamos a pizza de alho, porque a gente gostava. Comíamos fora do estúdio, claro, mas depois a gente voltava, né, para continuar fazendo o programa, e o estúdio ficava impregnado de alho, e a gente não sabia, a gente ia embora. Uma vez o Luiz Júnior, numa reunião de coordenação, ele falou: gente, acontece alguma coisa nesse estúdio, que tem dias que eu chego aqui, o estúdio está cheirando alho, eu não sei o que. E era a pizza de alho que a gente comia, né? Até a gente descobrir que era isso, foi muito gozado, né? Bom, Segredo do alho ao microfone, né? exatamente. Agora, deixa eu voltar para a história que eu queria contar. Então, eu fazia o Transação com o Fernando Moreno. E o Transação era assim: os ouvintes ligavam, diziam que queriam conhecer uma pessoa de determinado jeito, contavam como eles eram, deixavam o contato, e aí a gente fazia o encontro entre os casais, né? Um tipo de um Tinder antiga. Bom, teve uma noite que não tinha nada de interessante, que não tinha ninguém interessante, tudo muito chato. E o rádio é uma ilusão, né? Aí o Fernando Moreno falou assim: eu vou inventar uma mulher. Eu falei: ai, Fernando, pelo amor de Deus, não, eu vou inventar uma mulher. Aí ele inventou uma mulher que estava de meia fumê, com salto alto, meio bêbada, que chamava Verônica, que estava numa BMW com uma garrafa de champanhe e duas taças. E ela estava dando a volta ali no final da Paulista com a Angélica. Inventou a história. Bom, vamos lá, nós fazendo o nosso programa. Daqui a pouco vem o segurança desesperado. Gente, o que vocês estão fazendo no microfone? Que tem um monte de carro lá fora, os caras com os olhares super esquisitos. O personagem que o Fernando inventou era uma mulher tão assim que os caras que estavam sozinhos foram todos correndo lá para encontrar com a tal da Verônica. Só que ela não existia, né? Falei, meu Deus. Aí o Fernando: não, eu não vou lá fora, não, pelo amor de Deus. E o guarda: gente, mas tem muito carro lá, tem muito homem, eles querem uma indicação de não sei quem. Falei, gente. Aí tive que eu sair lá fora, né, para falar com os caras. E o pior é que assim, tinha tanto carro que o primeiro carro me falou: sobe no capô para falar, porque senão não vai dar. Então, 1h30 da manhã, eu em cima do capô: gente, calma, a Verônica não deixou o telefone, ela ligou do orelhão. E vários falaram: ah, não, mas ela tem que ter algum sinal dessa Verônica. E vários voltaram para lá, sabe, para Paulista, com o final da Paulista mesmo, onde tinha um coco verde, para ver se encontrava a Verônica. Mas foi tudo uma invenção, né? Mas foi assim assustador, porque mexeu muito com o imaginário masculino, foi muito gozado, O viu? rádio tem um pouco isso, né? Ele consegue contar verdades, mesmo que inventadas, né? E as pessoas ficam atrás por algum motivo, por algum interesse, por algum desejo, sei lá. Muito gozado, muito interessante você contar isso. E o que mais que aconteceu depois da Transamérica? Então, deixa eu só voltar um pouquinho, porque o Luiz Fernando Maglioca foi muito importante também nesse meu processo todo, né? Ai, ai, Eu me ai, ai. lembro que quando Conta. você fazia a promoção da Jovem Pan, né? A Jovem Pan bombava nos shows, né? E você me Hum. convidava para ir com você. Nossa, era maravilhoso, porque assim, você ficava trabalhando e eu ficava lá pulando e dançando lá com os artistas, né? Então, eu me lembro, eu fui com você no show do Milton Nascimento, fui no show da Gal Costa, e, e assim, eu via você fazendo promoção, mas eu também aproveitava, né? Cantando e dançando todas, né? Então era muito legal, porque depois, na época que eu comecei a fazer promoção em rádio também, né? Quando começava a me escalar para promoção, eu lembrava, né? Eu falava: como é que o Luiz Fernando faz isso?
Né? Então, não foi só uma época de lazer, foi uma época de aprendizado também, né? Como é que você chegou ao Luiz Fernando? Conta, senão as pessoas não Boa! vão entender. Então, boa essa sua pergunta. Sabe que eu não lembro como é que a gente se Você devia ser conheceu? uma participante da rádio, você não era, você não trabalhava na Jovem Pan. Não, Provavelmente, e nem no AM e tal, permitiria uma chegada mais próxima assim. Provavelmente você era uma das fãs da rádio, uma das participantes que se aproximavam. E eu vou contar uma coisa, e não tem nada de errado no que eu vou falar, não é cabotinismo, não é nada. Durante muitos anos, eu era participante de programas de rádio. Tanto é que eu vou mostrar aqui uma coisa que está sempre comigo de vez em quando eu lembro, quando eu tenho tempo, eu conto. Olha, vamos começar pelo fim. Isso aqui é 1964, tá? Eu tinha 16 para 17 anos. E aí eu me filiei a uma emissora chamada Rádio Bandeirantes. Então está aqui a fotografia do Luiz Fernando jovenzinho e Clube RB, que era um estilo de promoção criado pelo pessoal da Bandeirantes, com Autílio de Oliveira, querido e saudosíssimo, que cuidava da associação dos funcionários da rádio e tudo mais. E o Autílio tinha essa coisa de promover, de dar prêmio, de brincar com os ouvintes. Ele gostava muito disso. Tivera eu a possibilidade de encostar nele para aprender, porque quando eu fui para a Bandeirantes, ele já estava quase que na área da aposentadoria e pouco tempo depois ele nos deixou, ficou doente e partiu. Mas o Autílio era o cara da promoção. Não era tido como isso, não recebia por isso, mas ele era um sujeito que tinha muita ligação com a promoção. E eu costumava valorizar, não só por mim, mas pelo que eu vi na vida, que quem gostava de perturbar a rádio, de ficar perto da rádio, de ficar no pé do comunicador, era alguém que tinha um interesse pelo veículo. Então eu achava que a gente devia dar uma atenção muito especial para este ser que lá na frente ele poderia render. Isso ocorreu comigo. Quer dizer, o Zé Paulo de Andrade também, de saudosa memória, costumava dizer, o Malhoca parece o sardentinho do padre, que é uma piada antiga, que não vale a pena ser repetida, mas era um tal carinha lá que quando alguém falava, quem? Ah, o sardentinho do padre, pelo amor de Deus. Era aquele chatinho, aquele pentelinho que não saía de perto da rádio. Eu ganhei 900 discos no 1000 discos é o limite, porque eu caí na pergunta dos 1000 discos, era muito difícil. Eu tenho até hoje todas as fichas datilografadas na Olivetti do meu avô, que foi passando para o meu pai depois para mim, e eu escrevia tudo o que eu ouvia no rádio. Olha lá. Primeira-ministra, dama de ferro, Margaret Thatcher. Eu escrevia lá do meu jeito, ou procurando informações no jornal, porque temos que lembrar sempre, não tinha celular, não tinha internet, não tinha Google, não tinha Alexa, não tinha nada. A gente tinha que se virar com o jornal e alguns livros de pesquisa, como Enciclopédia Prática Jackson, Tesouro da Juventude, Dicionário Universal de Curiosidades, e daí para frente. Que mais? Acho que Lelo, Barça, essas coisas. E aí, aí a gente se baseava nisso para saber, para montar as fichinhas, aí quando eles perguntavam. E o Fernando Solera, que apresentava o 1000 Discos ao Limite, explicou, olha, essa é uma pergunta difícil, porque é a pergunta dos 1000 discos. Mal sabia eu que eu ia ter que carregar, aliás, eu caí nos 900, mas recebi 78 rotações. Aquela coisa dura, né, de baquelite, que se caísse, quebraria, claro, mas de qualquer forma era uma... Nossa, era muita coisa repetida, era muita coisa ruim, mas a gente queria competir e vencer, é sempre alguma coisa agradável. Então, para resumir, encerrando esse introito tão longo, a pessoa que se mostra interessada por rádio, ela merece uma atenção. Então, eu quero crer que você, por se aproximar da gente, por gostar da história do rádio e demonstrar essa possibilidade de trabalhar no veículo, pode ter sido isso que facilitou a gente abrir portas e realmente são detalhes muito
muito distantes, estamos falando de 1981 para 82, não vou me lembrar de todos os detalhes, mas provavelmente por isso você ganhou um ou outro convite para entrar nos shows, fossem eles do Ibirapuera ou do AMB, que ainda existiam alguns naquele tempo, e a Jovem Pan praticamente tinha o direito e recebia o pedido de promoção de quase todos eles. Mas a entrevistada é você, não sou eu. É verdade, mas também depois, né, isso deve fazer mais de 30 anos, né? Depois nós firmamos a nossa amizade e eu me lembro que em 90, eu vou te dizer até 99, por ali, depois de 97, 98, 99, por aí, você tinha recebido um convite da FAAP para dar aula no nono semestre de comunicação. Aí você me convidou, você estava na ECA também, né? Você falou, olha, não tenho condições de dar aula lá, então estou te indicando. Eu falei, oba. Aí eu fui dar aula de radiojornalismo. Nossa, isso para mim foi assim muito importante, porque aí eu criei o gosto de dar aulas, né? Foi muito interessante. E me exigia muita pesquisa, porque as aulas eram desafiadoras, era radiojornalismo, né? É aquele intervalo entre à meia-noite e às 6 da manhã, onde se produz o jornal de 3 horas, o primeiro jornal do dia seguinte, né? Então, foi um desafio, eu tinha um know-how, né, um convite que eu recebi de você que me orgulha muito, né, que fez muita diferença, inclusive no meu currículo, e me enriqueceu muito, né? Foi muita generosidade da tua parte me fazer esse convite, eu gostei demais. Mais uma vez, eu digo que vale é você trabalhar com pessoas que gostam, que sabem e que têm amor pelo veículo. Porque simplesmente indicar um amigo por ser amigo, você corre o risco dele até sujar o seu currículo. Ou tudo aquilo que você fez cair por terra, porque vão falar mal depois. Mas quando você indica um profissional, a coisa tem outro sabor. Bom, eu só para aclarar a sua memória, em 1998, dia 31 de março, que não se perca pela data, minha mãe, Dona Carolina Curti Malhoca, e eu, em ritmo de aventura, nada a ver com Roberto Carlos, pegamos um avião da VASP, fomos para Las Vegas, participamos do congresso. Do congresso, a gente veio descendo lá de Las Vegas para Los Angeles. Eu falei para minha mãe: a senhora gostaria de morar aqui? Ela falou: mas nem. Tudo tá ok, vamos embora. Vamos para a Flórida. Chegamos na Flórida, ela falou: aqui é legal. E aí comprei um apartamento, já tinha vendido tudo aqui, e fui morar nos Estados Unidos de 1998 a 2003, quase 2004, que eu voltei aqui no final de dezembro, e daí não voltei mais para lá, tive que mandar vender o apartamento, porque nem fui me despedir dele. Foram coisas meio rápidas que aconteceram na vida. O Bin Laden atrapalhou muito a vida da gente lá, porque a segurança ficou terrível, e para uma senhora de idade, de 85 anos, era muito difícil ter que responder a certas situações que o pessoal da segurança exigia no aeroporto e tal. Então eu falei, eu não vou fazê-la sofrer. E aí voltamos para cá e aqui ficamos. Com muitas saudades, saudade dos Estados Unidos, saudade da Flórida, mas assim mesmo a gente fica mais um pouco aqui, dependendo da situação, a gente vai passear depois. Digo, dependendo da situação, na possibilidade de abertura de portos de novo, de viagem, de turismo e tal, a gente vai conhecer outros lugares. E vai fazendo aqui essas histórias do rádio, porque o nosso rádio, com 100 anos de vida, merece muito mais do que a gente já fez por ele, porque ele fez muito por nós. É Mas aí, a verdade. professora a locutora a apresentadora tantas coisas com o final Ida Núñez, para onde foi depois? Quando você deu aula, você continuou trabalhando em rádio? Continuei sempre as três atividades, né? Quando eu fui concursada na USP, eu trabalhava na Alfa, eu consegui ficar nas duas. Então, eu trabalhava na Alfa de tarde e fazia a USP à noite e nos finais de semana, né?
Uma coisa que eu esqueci de contar também, que eu acho digno, é que eu fui a única locutora da Gazeta FM, já na gestão do Beto Rivera. E, porque assim, muita restrição, ele falou, ah, não, você vem, se não der certo também, não quero mais mulher aqui. Eu falei, tá bom. Então eu comecei na Gazeta, eu fiquei um mês trabalhando, e assim, eu entrava no estúdio, me dava um enjoo, eu falava, gente, o que que tem nesse estúdio que me dá tanto enjoo? Mas era assim, era muito difícil fazer o horário, porque assim, o cheiro da cartucheira, tinha alguma coisa lá que me incomodava, não sabia o que que era. Bom, Que horário você depois, fazia? à noite, eu fazia das 6 às 10. O horário que hoje é o Depois, Henrique Terra. isso. Aí depois de um certo, eu fiquei um mês, exatamente um mês. Quando estava completando o mês, e cada dia mais enjoada. Aí eu cheguei para o Beto e falei, Beto, eu não consigo continuar. Nossa, mas por que você está indo tanto tão bem? Eu falei, sim, mas eu estou passando mal. Eu falei, tem alguma coisa no estúdio que me faz mal. E assim, quando eu entrei, eu senti um pouco de enjoo. Agora me enjoa muito. E está me fazendo mal, eu não consigo. Nossa, mas depois de tudo isso, eu falei, sim, mas eu estou passando mal. E cada vez eu estou passando pior. Ele falou, bom, tá bom, você que sabe, né? Então, assim, eu fiz a rescisão, né, no tempo de experiência e fui entender o que que acontecia, né? E aí eu comecei a ficar mais enjoada ainda. E aí já não era mais o estúdio, porque eu não estava mais no estúdio, né? Aí que eu fiquei sabendo que eu estava grávida. Na verdade, não tinha nada que me enjoasse no estúdio. Era eu que estava grávida e não sabia, né? E o Beto não Então, aventou essa hipótese com você? não, porque eu nem imaginava que era isso, né? E eu falava para ele, tem alguma coisa no estúdio que me faz mal, né? E ele falou, mas o que que pode ser? Né? Vamos mudar o detergente, o que que pode ser? Para os outros não faz. Eu falei, então, eu não sei. Eu falei, eu estou com uma rinite alérgica ou que eu estou com algum problema, eu entro no estúdio e passo mal. E eu falei para ele, cada vez está pior. Ele falou, mas eu não estou entendendo essa tua doença. Eu falei, eu também né? E realmente o médico deu risada, porque eu falei para ele, eu falei, tem alguma coisa no estúdio, faz um mês que eu estou com enjoo, quando eu falei isso ele já sabia. E ele já dando risada, né? Eu falei, faz um mês que eu estou com enjoo, entro no estúdio da Gazeta, eu passo muito mal, né? Eu não sei o que que é, não sei se eu tenho gastrite, se eu tenho alergia, rinite, ele já começou a rir, né? Aí, depois de meia hora de exame, ele falou, você está grávida. Ele falou, e a tendência é que o enjoo aumente, e o problema não é o estúdio da Gazeta, né? É o enjoo de grávida mesmo, né? Para Então foi, eu também. o RH da Gazeta foi até bom, né? Porque aí você não teve que passar pelo período lá de pós-gravidez, mas a licença maternidade, teriam que arrumar algum locutor de última hora não, mas até porque estava previsto, mas para colocar no seu horário e quando você voltasse ele tinha que sair, etc, etc. O Exatamente, RH eu falo saiu isso no lucro. Eu falo isso para o Beto até hoje. Eu falo, olha, você tem que dar graças a Deus, porque se tem uma locutora que não te deu problema, fui eu, da, né? Porque não, realmente, né? Ninguém esperava que fosse acontecer isso e nem eu imaginava que estava grávida, né? Bom, deixa eu te contar uma outra coisa que é interessante também. A Alfa, né? Eu fui para a Alfa, eu fazia URA, eu estava também na CBN e assim na Alfa eu trabalhei 3 vezes. E a Alfa era muito glamurosa, né? Porque era uma rádio feita só com vozes femininas. E na Alfa, todas as locutoras eram jornalistas também, todas redigiam. Então, era uma forma muito diferente de rádio, porque tinha um esquema de jornalismo muito bem feito, uma pauta muito bem feita, né? Economia tinha o seu horário, política tinha o seu horário, ecologia tinha o seu horário. Eu fazia o horário nobre das 3 às 7, então eu fazia é, o Alfa Ilustrada, né, que na época era patrocínio no Morumbi Shopping, mas o Alfa Ilustrada foi o clássico da Alfa, né? O Canta Brasil também. Então, foram assim momentos muito especiais da Alfa. E a gente fica reconhecida, né? A voz lembra muito a emissora, né? Foi a época de ouro da Alfa também, que foi muito gostoso fazer, né? Você falou em URA de novo, então agora é o momento da gente contar sobre isso. Nos Estados Unidos, com o passar do tempo, eu já contei um pouquinho no episódio em que ela participou anteriormente,
que lá nasceu um estilo de locução que era junto com a operação. Ou seja, você pagava um salário para o locutor, uma segunda função, que são mais 20%, e você economizava o dinheiro de um operador que tinha o seu salário menor que o do locutor, mas de qualquer maneira um salário a mais pelas 6 horas de trabalho. Pelo menos aqui no Brasil a gente cumpre isso, e nos Estados Unidos pode haver um pouco de diferença, mas é mais ou menos parecido. Aí o que acontece? Sem discutir muito se é o lado humano, o lado financeiro ou o lado produtividade, justificava-se lá no FM norte-americano que o locutor tinha mais agilidade para pensar, falar e agir. Quer dizer, está tudo na mão dele, no cérebro dele, sob o comando dele. E quando você depende de um locutor que está num aquário, como a gente costuma dizer, numa sala e tem um vidro, e do outro lado desta sala, que tem a técnica de som ou a operação de som, fica um operador manipulando equipamentos e tudo mais. Às vezes, até melhor, quando o operador já conhece o locutor, já sabe como ele pensa e faz um sinal e a coisa flui, que é uma beleza. Ele sente até a hora que ele quer tossir e fecha o microfone para ele pigarrear, enfim. Mas achavam os americanos que era melhor você mesmo operar e fazer a locução. Eu não gosto muito de usar esses termos muito modernos, que não são do meu tempo, como locutar. O cara faz a locução, tudo bem, que hoje a gente já assimilou isso, mas fazer a locução e operar, você sabe a hora que você sobe a música, que você desce a música. Se você quiser falar um pouco mais, você vai trabalhando no potenciômetro, que antigamente era um potenciômetro de volume, na base do atenuador, você girava para cá e para lá, e hoje você vai no controle deslizante, que é o tal do slide control, e você vai mixando a música e fazendo esse tipo de coisa nas mesas modernas. Muito bem. Também lá nasceu uma outra economia. Em vez de você ter uma telefonista com um foninho aqui pendurado, atendendo o ouvinte, conversando com o ouvinte, o que às vezes calhava até de pegar um ouvinte que queria falar muito, ou precisava de tipo CVV, precisava de apoio, então grudava e a telefonista não podia se desligar. Eventualmente caía a linha, mas era só de vez em quando, porque ela não podia dar esse truque toda hora. Então, eles criam a URA, esta unidade de gravação, de assistência de gravação, e aí a Ida vai explicar como é que se faz, se produz para essa URA, ou seja, é uma máquina, é quase um computador, né, que quando você liga para a emissora, ou liga para a empresa, ou liga para o hospital, ou liga para onde você quiser, o banco. O banco é a solução. Então não precisamos mais ter uma telefonista em cada agência do banco. O que é a URA? Conta para nós como é que você fez isso. Então, a URA, os primórdios da URA foi na URA, né? A Unidade de Resposta Audível em português. Os primórdios foi na Itautec. Então, eu tinha acabado de sair da Itautec para ser locutora, né? Deixei grandes amigos lá. E o departamento de marketing me chamou. Olha, a gente está fazendo um teste, será um substituto da tradicional telefonista, mas nós precisamos de uma voz profissional. Então, como a gente só conhece você, você não quer fazer o teste? Eu falei, vou. Então, assim, no começo era terrível, porque quebrava, né? Era muito metálico. Então, por exemplo, a palavra 16, pelo fato de ter muitos S's e sibilar, então tinha que inventar uma outra forma de não terminar com tantos S's. Então, e eram caquinhos, né? Era como é, esses caquinhos que a gente junta para fazer um mosaico, era mais ou menos essa forma de trabalhar a URA. Então, por exemplo, para falar a palavra 16, eu tinha que falar DZ600, porque o 600, ele cortava o S do DZs, e depois completava com 6, com 1, com 2, quer dizer, eram gravações feitas em separado, para que no final se completasse 16, né? Por exemplo, 16 mil reais.
Então, assim, essa fase de teste foi muito difícil. Eu chegava a ficar 8 horas repetindo números, né? E a URA foi se aprimorando. Na época também teve muita mudança do dinheiro. Então, aquele 2, 3, até 1 trilhão, 2 trilhões, tinham que ser refeitos todos quando mudava o nome da moeda. E a URA foi se aprimorando e eu junto, né? Então, era uma coisa gozada, porque assim, todo mundo sabia que eu fazia a locução da URA, né, do Banco Itaú. Então, era muito comum, isso acontecia muito, de encontrar amigos, amigas e falarem assim para mim: ai, que bom, caiu o depósito. Ou então falaram assim para mim: nossa, Aida, mas eu estou esperando aquele depósito faz uma semana e não caiu até agora. Como se dependesse de mim o fato de cair o dinheiro na conta ou não, sabe? Então eu levava bronca quando o dinheiro não caía e também ficava contente quando já tinha caído, quando eu tinha antecipado, né? E falavam comigo assim, como se eu estivesse lá contando o dinheiro e colocando na conta de cada amigo, né? Era muito gozado isso, né? Aí, porque assim, eu tinha um contrato bem restrito também, né? Eu só podia fazer o Banco Itaú. E isso me tirava outras oportunidades, né? Eu fiz a voz dos aparelhos da Nextel também. A Nextel, ela tem um aparelho diferente, então ela tinha que ter um manual diferente. É um aparelho mais simples que os outros aparelhos celulares, mas não sei porque os usuários tinham dificuldade no manejo. Então, é, tinha um filme de como utilizar o aparelho, mas tinha a minha locução explicando, né? Então, isso suprimiu a dificuldade no uso de aparelho. E eu não podia fazer a Nextel enquanto eu não acertasse o meu contrato com o Banco Itaú. E no Banco Itaú, meu contrato era de 40 anos, né? Aí negociamos, né? Eles me disseram: olha, a única coisa que a gente pode fazer é te colocar no Japão. Eu falei: tá bom, então eu vou para o Japão. Então eu faço a Itaúra Japão, né? Eu faço em português, inglês, espanhol e japonês. Então eu sou a voz do Banco Itaú Japão e aqui eu posso fazer outras locuções, né? Agora já não se choca mais, não interfere mais. E a URA hoje está muito bem, né? Ela tem uma fala corrida, ela não perturba, né, o usuário. Então, aquela coisa de extrato para simples conferência que a gente tirava no terminal dentro do banco não precisa mais, né? Então, eu acompanhei toda essa evolução. É muito gostoso ter participado disso, né? Na época Nessas, também eu tinha. Diga. não completa a frase, eu vou fazer a pergunta depois. Então, na época eu tinha recebido também o convite para fazer a URA da Infraero, né? Então, depois que eu pude renegociar meu contrato com o Itaú Brasil, aí eu pude fazer a URA da Infraero também, do aeroporto de Guarulhos. O curioso, assim, tem muita gente que odeia falar. Eu não sou nenhum especial. Eu, de vez em quando, fico muito chateado porque eu quero chegar a determinadas coisas e essas coisas não estão programadas. Ou seja, a URA ou qualquer outro tipo, até as próprias é, é, empresas que agora estão permitindo, como o Google, como o Apple, você falar com o aparelho de som, ou seja, tem lá a caixinha, como eles chamam, você conversa com a caixinha, ela responde. Né? E eu tenho, para sacanear de propósito, eu tenho perguntado coisas que ela realmente diz: eu não sei responder, eu não sei do que se trata, eu não conheço. E às vezes ela vai fundo. Eu fiz uma experiência essa semana com o Google e perguntei se ela conhecia um tal de Luiz Fernando. Ela começou a ler um nome francês, um sobrenome francês, e falou uma série de coisas que não tem nada a ver comigo. Aí eu falei o meu sobrenome com GLI e ela leu alguma coisa de acordo com a Wikipédia, algo assim. Eu falei: agora eu te pego. Você tem o telefone particular do Luiz Fernando? Ela foi lá e respondeu. Ou seja, pelo cadastro que eu fiz no Google e que eu tive que deixar meu telefone, ela sabe meu telefone e informa para mim, o que é perigosíssimo. Então, é um pouco diferente daquilo que você programa. Mas as pessoas de certa idade, idade avançada, quando elas ligam para o banco, elas querem uma informação direta, elas querem conversar com alguém e, de repente, a gravação não está
designada para isso, só para determinadas respostas, e aí ela manda ligar, de apertar, pressionar a tecla de 1 a 7, ou de 1 a 9, ou de 0, não, 0 não, de 1 a 9, e depois você entra na tecla 5, ela te manda mais 4 opções, e aí você vai, depois você se perde, você não sabe onde estava, nem aqueles links que você vai clicando neles, depois você não sabe onde é que você estava, qual foi o primeiro, o que você foi procurar. Mas, enfim. Ai, perdão. Saúde. Aí, É que o que a minha gata acontece? passou aqui agora. Minha gata tinha subido no meu colo aqui, abanou o rabo e acabei espirrando. Tudo bem, normal. Faz parte, essa é a vida, e é assim que nós vivemos, e é por isso que a gente não vai cortar isso na edição, porque não vai haver edição. Nós deixamos passar as coisas como elas são na realidade, senão não tem sentido você ficar cortando pedaços, isso aqui não é Big Brother. Bom, enfim, algumas pessoas não gostam de falar com a máquina porque elas querem uma simples informação essa que não está pré-gravada. Então, ainda não se resolveu, a não ser quando você quer falar com o atendente oficial, e aí eles dão uma canseira de 5, 6, 7, 10 minutos para você chegar no final e conseguir falar com o atendente, que era uma coisa que podia ter sido resolvida antes. Mas com isso eles fizeram uma boa economia. Bom, depois da Infraero, para onde foi a nossa... só para lembrar, nós temos menos de 15 minutos de programa. Olha como a coisa vai. De repente, já estamos É no final verdade. do segundo. Então, vamos Então, eu vou acelerar. resumir. Então, nessa época do ano 2000, mais ou menos, eu consegui encontrar meu pai. Né? Meu pai era cidadão americano. Quer dizer, eu passei 40 anos da minha vida procurando meu pai. Consegui encontrá-lo, conseguimos fazer contato, ele veio para cá me conhecer e ele me ofereceu o green card. Ele falou: se eu sou cidadão americano, gostaria muito de viver, né, o que eu não vivi com você e com seu filho, né? E nós fomos com o green card, eu e meu filho, para os Estados Unidos. Então, imigramos, né, para não voltar mais. Eu continuei fazendo as gravações da URA de lá. Trabalhei na Rádio América AM, trabalhei em Nova York, trabalhei em rádio, em TV, fiz o Brazilian Day, transmiti o Brazilian Day aqui para o Brasil durante 3 anos em seguida. E numa dessas vezes, eu trabalhava em Nova York e morava em New Jersey. Eu morei 2 vezes em Nova York. E uma das vezes que eu estava em Nova York, eu estava com uma amiga na frente do banco de Credit Suisse e tinha uma movimentação lá e minha amiga foi lá perguntar o que que era. E ela falou assim, o Obama, candidato, o Obama vai dar vai fazer uma conferência aqui. Eu falei, não estou afim, né? Ela falou, então dá o teu celular, eu gravo quando ele estiver aqui. Eu falei, tá bom. E eu fui para perto do estacionamento do Crédito Suíço para esperar minha amiga lá terminar a tietagem. Bom, eu estou lá no estacionamento, chega um carro, quem desce do carro para entrar pelo estacionamento? Obama. Eu chego, sabe? Aí falei com ele, né? Falei que eu era brasileira, locutora, tal, não sei o quê. Ele falou que estava em campanha, que ele ia fazer um... E ele perguntou se eu era documentada, né? Eu falei que sim, que eu entrei, que eu falava espanhol fluente, que eu era brasileira, mas que eu estava com toda a documentação em ordem. Aí ele me pediu para passar no comitê, né? E assim, você fala, bom, isso é conversa de candidato, né? Mas eu vou, né? Aí eu fui no comitê, falei, né, que ele tinha me falado assim. Aí ele falou, sim, sim, nós estamos procurando pessoas assim. É que a gente quer fazer a campanha dele, o Obamacare, para brasileiros, para latinos, hispanos documentados. E a gente precisa de pessoas na campanha que sejam regulares, que não tenham nenhum problema com a documentação. Então, eu acabei fazendo a campanha do Obama nos Estados Unidos também, né? Além de trabalhar em rádio lá, também fiz a campanha dele. E foi muito interessante isso, porque eu já tinha uma experiência de campanha política aqui, e na América é completamente diferente, né? Isso também foi bastante enriquecedor, né? Aí, quando nós voltamos para o Brasil, é, eu já trabalhava mais como jornalista mesmo, né? Fazendo assessoria de imprensa. Voltei para a rádio, eu consegui fazer Antena 1, fiz as férias de todo mundo na Antena 1, mas eu dei aula no Senac também. Agora, aquela coisa da rádio todos os dias, eu não voltei a fazer, porque assim, é extremamente desgastante, né? Você não tem feriado, Natal, Ano Novo, aniversário, a família ressente muito isso também, né? O rádio é uma paixão, sem dúvida nenhuma é uma paixão. Eu continuo fazendo muita locução,
eu faço o Papo na Nuvem, que é o podcast da Zup, que é a startup da Visa, né, numa linguagem bem jovem, uma coisa totalmente diferente do que eu já fiz. Né, faço o off da Record News, na parte de inovação, né, eu trabalho muito com startups agora. Né? Mas o rádio, Luiz Fernando, é uma paixão, né? É uma coisa que assim fica no coração da gente e aquele cheiro de estúdio é maravilhoso, né? Ele só foi ruim quando eu estava grávida, mas é muito bom quando você entra no estúdio, sente aquele cheiro de estúdio, vê aquela mesa com tantos canais, quando você fala no microfone, né? Quando você desanuncia uma música, é realmente uma paixão. Para mim, é a minha vocação, é a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida, sem dúvida nenhuma. Ainda bem que você descobriu isso há tempo, né? O que é que você ainda não fez? Nesses 8 minutos finais, eu quero que você conte o que é que você não fez e gostaria muito de ter feito, ou em rádio, ou em televisão, enfim, na profissão. Olha, em televisão eu trabalhei também, eu fiz o programa do carro, e foi uma experiência muito interessante. Eu acho que agora nós estamos numa fase pós-Covid, né? Então, tudo que era até 2019 não é mais, né? Tudo mudou, mudou muito, né? Eu estou me reinventando. Então, assim, uma coisa que eu estava pensando era me engajar em movimentos que propiciassem a longevidade, né? Nós atualmente sabemos que ganhamos 35 anos. Então, a forma de ver a longevidade hoje é diferente. Eu já comecei a trabalhar nisso, né? Então, hoje eu sou jornalista especializada em longevidade, né? Eu já atendo várias empresas só voltadas à longevidade. E, assim, na verdade é um sonho que eu já estou realizando, mas eu gostaria muito que existisse a editoria de longevidade, porque ela é o futuro, né? Já somos 50 milhões de pessoas com mais de 50 anos no Brasil. E o Brasil vai envelhecer mais ainda. Então, está na hora de se voltar para isso. Eu gostaria muito que todas as mídias tivessem essa editoria de longevidade. Estou trabalhando por isso e eu espero que isso se concretize. O que acontece, como sempre, acontece, o seu Salomão Esper, que é um grande amigo nosso, costuma comentar coisas, ele fala, puxa, até ontem não se fazia isso. Atualmente ele tem comentado até com um certo ar ranzinza, ele fala, puxa vida, por que as pessoas têm que falar? Vai conversar com alguém e fala, bom dia para você. Se não for para você, para quem que é que você está dando bom dia? Quando você cumprimenta no rádio, você cumprimenta os seus ouvintes, um a um. Não é? Você fala diretamente para cada pessoa que está acompanhando a gente, como agora, seja no áudio, seja no áudio e vídeo, enfim, você fala com a pessoa diretamente. Agora, bom dia para você. E aí a pessoa, às vezes, que está lá no outro lado do estúdio, fala bom dia para você também. Quer dizer, aí piora mais ainda, porque o espectador ficou de fora. Então, tem certas coisas que começam numa determinada emissora e todo mundo copia. Hoje você pode observar em quase todos os lugares, todas as emissoras de rádio e de televisão, porque começou na TV, o bom dia para você está presente. Então, quem sabe, a partir do momento em que alguém descubra, talvez até assistindo aqui a nossa conversa, fala, poxa, eu acho que está na hora. Porque as empresas de turismo, agências de turismo, descobriram não só a longevidade, como que quem tem dinheiro tem certa idade. O jovem, não adianta ele forçar a barra para viajar, porque é aquele negócio de pingar em 10 vezes. Já o vovô que ajuda o aluno neto na faculdade, o vovô que já ajuda outras pessoas da família a crescerem um pouquinho mais, ou financiando, ou ajudando mesmo, doando e tal, é aquele que pode viajar. Por quê? Porque ele amealhou ao longo da vida um certo valor, que é para a velhice dele, seja para a doença, seja para o lazer, e ele prefere aproveitar e utilizar no lazer. Por isso, eu acho que a sua ideia, a sua editoria de longevidade, não vai demorar muito, vai estar em todos os lugares. E aí você tem chance, mais uma vez, de mostrar que você saiu na frente, você tem esse espírito de abrir estradas, como os bandeirantes. Então você sai na frente, dá a ideia, e aí as pessoas vão fazer, aos poucos, abrindo espaço, né? Vão fazer o contato com essa terceira, quarta idade, sei lá eu, mas quantas virão com essa possibilidade de viver mais. Isso é muito interessante.
Minha querida amiga, nós temos só 5 minutos. Nesses últimos 5 minutos, eu queria que você contasse só mais um pouquinho das suas outras peripécias na vida, né? Como mãe ou como apaixonada pelo rádio. O que você ainda vai fazer nesse próximo ano, daqui 2, 3 anos? Eu já tenho o meu planejamento, que é todo ele voltado para o centenário do rádio. E o seu? Qual seria? E- Então, eu já tenho um piloto gravado, as marcas registradas com a Rádio Adulto Mais. Então, é uma ideia para fazer rádio para as pessoas acima de 50 anos, só com notícias que interessam. Mas a rádio contempla também as pessoas que têm dificuldade com Alzheimer, né? Porque a musicoterapia ela tem um segmento só voltado para o conforto das pessoas com Alzheimer. Então, nós conseguimos colocar nesse piloto esse benefício. E também, na rádio, nós colocamos também uma forma de surdos acompanharem a programação, mudos e cegos. Então, ela está pronta, né? Ela ficou muito bonita. Tá contemplando, aliás, não só isso, mas também o público que quer ouvir rádio, porque a programação musical é para todos, né? Eu espero conseguir, né? Eu acho que a ideia é muito boa, ninguém fez nada parecido e conseguimos contemplar todas as necessidades específicas do projeto, né? Vamos ver, estou torcendo para dar certo. Quando você fala conseguimos, você está usando o plural majestático, ou seja, você, para não ficar falando eu que fiz, você dá uma amplitude maior usando a primeira pessoa do plural. Não, Mas não, não, tem mais é, na, gente envolvida? É um grupo? É uma empresa? Como é isso? Na verdade, assim, temos um excelente operador, né, que trabalha com a gente e ele ajuda nessa parte técnica. Temos um geriatra responsável, né, ele que direciona de que forma vai ser, e eu tento traduzir tudo isso, né, porque, por exemplo, quando a gente foi abordar o Alzheimer, né, então vamos usar musicoterapia. Eu falei com vários musicoterapeutas, com maestros também. Agora, você tem que abordar isso em rádio de uma forma muito suave, né? É um programa para uma causa específica, mas ele tem que ser suave, né? Eu não posso tratar isso como doença, porque o objetivo não é esse, né? Então, Claro, claro. toda essa suavidade, né? Eu aproveitei toda essa experiência, fizemos vários pilotos e chegamos num final que ficou bem interessante. E o importante é que assim, a introdução fala exatamente o que vem. E as músicas, elas refletem aquilo que faz diferença na vida de quem tem Alzheimer. São músicas muito marcantes, né? Então, o resultado para quem tem Alzheimer é excelente também. As pessoas ficam contentes ouvindo a rádio. O resultado ficou muito bom. Está aí mais uma ideia. A Ida está colocando à disposição. Você que é dono de emissora de rádio, você que está procurando alguma coisa para fazer de maneira diferente na migração da sua emissora de AM para FM, é só conversar com a Ida. Qualquer coisa, vocês, se não tiverem o contato dela, falem comigo, que eu passo a ser empresário dela e tudo mais. É só Ai, chegar obrigada, Luiz no Fernando. Facebook ou no YouTube, vocês encontram a Ida. Uma brincadeira. Ida, terminou mais uma vez o nosso programa. Puxa, é muito gostoso conversar com quem sabe conversar, com quem sabe o que tem o que dizer, porque a coisa vai até o fim. Boa sorte, muito obrigado pelo seu trabalho, pelo seu tempo, por contar, o dividir, compartilhar, como dizemos hoje, essas histórias com a gente e até uma outra oportunidade. Obrigada, Luiz Fernando. Foi muito agradável, foi muito divertido, gostei muito. Obrigada por ter me convidado. Estamos aí à disposição, sempre. Vamos continuar conversando muito de perto, tá bom? Beijo grande e obrigado pela participação. Beijo. Até mais. Esta foi Ida Nunes, não é N, é N com o tio em cima, que é aquele sotaque espanhol. Muito bem, acabou mais um programa da série, agradecemos a você. Toda semana nós estamos aqui no ar, no canal do YouTube, que tem meu nome, no canal do Facebook, no Instagram, sempre com uma nova história, uma bela voz, e assim vamos continuando, ok? Obrigado e até a próxima semana.